Bom, pessoal, eu separei hoje para falar para vocês sobre caldeiraria pesada. Eu havia comentado com vocês, acho que algumas semanas atrás, que eu ia abordar esse tema. Esse tema foi assunto de um workshop que eu participei acho que uns 2 anos atrás, para falar um pouquinho sobre os desafios, né, as oportunidades que você tem quando se está, digamos assim, envolvido com um projeto, né, em caldeiraria pesada. Eu tive a possibilidade de trabalhar numa empresa em 2015, 2014 e 2015, né? Estava envolvido num projeto para fabricação de guindastes para Petrobras, navios sondas. Então eram estruturas gigantescas, né? Pesadas, tamanho, volumes grandes de peças. E essa empresa até começar nesse projeto específico, ela não tinha um histórico de trabalhar com caldeiraria pesada. Então, o segmento mais atendia era caldeiraria média, caldeiraria leve. Até teve alguma situação de uma estrutura um pouco maior, mas, digamos, maior em comprimentos, não tanto assim em dimensões totais que dificultassem a movimentação dentro das instalações da empresa, ok? Então, ao se deparar com esse projeto, ou seja, foi feito lá no início uma análise baseada em desenho, ou seja, o pessoal da área comercial não conhecia o produto especificamente, eles receberam os desenhos, solicitaram ajuda inicialmente o pessoal da área de orçamento da empresa, né? O pessoal interpretou e calculou, né, o peso quanto se gastaria de chapa, quanto se gastaria de eletrodos, gás para solda, coisas dessa natureza aí. Mas não se pensou muito no momento em que se compunha esse orçamento nos desafios assim propriamente dito, né? À medida que essas peças fossem sendo produzidas na parte de logística interna da empresa e posteriormente na parte de logística externa, né? Porque em algumas etapas, para algumas das peças que foram fabricadas, tinha uma etapa de usinagem, então as peças precisariam deixar a empresa para serem usinadas efetivamente e depois retornar para continuar fazendo as etapas finais de pintura. Então, também associado a isso, devido à dimensão da peça, né, e a espessura das chapas que foram utilizadas nela, material um pouco mais espesso, né? Então, isso significa que no momento da solda, tinha uma grande deposição de material e, consequentemente, uma grande deposição de energia, né, calor, na realização desse trabalho de solda, né? Então, isso também trouxe bastante problema no sentido de causar empenamento de peças, também de causar a concentração de tensões, né, na região termicamente afetada, que é na região periférica dos cordões de solda que foram aplicados nessas peças aí. Okay? Então, o que se faz nessa situação? Você vai fazer um alívio de tensão, então tem que contratar, alugar, no caso, fontes, né, para poder colocar uma manta térmica sobre a peça, colocar um aquecimento a uma determinada temperatura, né, em torno da zona crítica, ali próximo dos 700 graus mais ou menos, deixar essa peça aquecida, né, essa região da peça aquecida, de acordo, né, com o material, ali há uma temperatura a ser considerada nesse processo de alívio de tensões, e ao atingir essa temperatura deixar durante um determinado tempo, né, para que dê tempo ali da estrutura do material na região que ficou afetada pela temperatura, poder ir aliviando ali, né, liberando as tensões ali que posteriormente não vão causar problemas para essa peça, né. Então, só que essa estrutura, todo esse equipamento, todas essas questões, lá no momento, quando você fez o orçamento, né, se tu não tem essa visão do que possa acontecer, né, com essas caldeirarias pesadas, isso não entra, né? Não se coloca lá, não se prevê no primeiro momento, deveria, né? Mas houve uma falha dessa empresa no momento e não se preveu ali aluguel com guindastes, os aluguéis com esses equipamentos para tratamento térmico. Outra questão que também foi bastante oneroso é as inspeções de qualidade, né? Ultrassom, raio-x, que nesse caso aqui a empresa também não dispunha dos equipamentos, teve que contratar uma empresa externa. Como todo o projeto ele deveria ser documentado, né, pela norma AWS, que é uma norma de solda. Então, todas as etapas de inspeção, elas precisariam ter assinatura de inspetores nível 1, nível 2, né? Pessoal já mais, digamos assim, qualificado,
e, consequentemente, o serviço prestado por ele é bastante caro, né? Dito propriamente, né, nesse sentido aí. Então, esses são todos os pontos assim, fundamentais que se tenha, né, essa noção lá no início, na questão ainda do orçamento, porque tudo que não foi previsto, de certa forma, né, vai impactar na margem, né, no resultado final. Tudo, né? Essas questões que envolvem insumos, que envolvem operações, que envolvem, ou seja, movimentação, etapas do processo aí que envolvem, né, as partes de alívio de tensões, tudo isso vai acabar onerando o processo, né? Sem falar também nos retrabalhos, né, ou sucata, né, que vão advir durante a fabricação, né? Então sempre vai ter uma solda a ser removida, alguma peça que foi cortada errada, ou seja, isso tudo aí deve ser previsto, né, um percentual para absorver esse tipo de despesa, né? Claro que, obviamente, no que tange a retrabalho, no que tange a sucata, você não pode, né, considerar isso dentro do custo do teu produto, porque senão tu acaba onerando ele demais, te torna menos competitivo, tu arrisca não ganhar aí a licitação, né? Mas, por um outro lado, não contar com nenhum tipo de imprevisto, né, mensurado a partir do risco envolvido no projeto, também é condenar aí a tu ter um projeto deficitário, ou aquele tipo de projeto que te ocupa a capacidade da fábrica por muito tempo, e aí quando começa a olhar o lucro que está sobrando, é muito pouco, baseado de todo o envolvimento que a empresa tem, né? Então são questionamentos que me ocorrem agora, né? Que se foi muito discutido na época em reuniões com os diretores da empresa, né, a parte no sentido de tentar ver o que poderia fazer para reduzir o impacto, né, desses problemas lá de erro na cotação, realmente foi feito no início do projeto. Né? O que poderia ser feito aí, né? Na verdade, era um projeto de longo prazo, se tinham 28 guindastes para fabricar, e esses problemas aí foram detectados no início, né, na fabricação do primeiro equipamento. Então, na sequência, eu vou comentar algo que foi feito no sentido da empresa mitigar isso aí, né? E tentar recuperar um pouco disso ao longo da vida do projeto, aí, todos os produtos. Tá? Mas vamos em frente, então. Qual é o objetivo, então, com relação a esse workshop aí? Foi falar sobre os 3 pilares, né? Enfatizando bem, né, dentro de cada um, alguns tópicos mais relevantes, né, para podermos operar com caldeiraria pesada, de maneira que a operação seja mais produtiva e segura, né? Desde o manuseio inicial da matéria-prima até o momento em que o produto final está pronto para ser expedido. Né? Esse é um aspecto importante também, né? Eu sempre trago aqui a questão da segurança, né? Porque se a empresa não tem esse histórico de trabalhar com caldeiraria pesada, tu vai ter peças ali pesando tranquilamente 5, 6, 10 toneladas, né? Peças, a lança total depois de pronta pesava 30 toneladas. Então, ou seja, são peças que qualquer descuido nessa movimentação pode causar um acidente grave. Isso internamente na empresa e em campo também, né? Quando você vai, digamos assim, fazer o rigging, né? Tirar essas peças de cima de um caminhão, ela tem uma grande área superficial, né? Então se mede com a velocidade do vento, né? Para poder fazer qualquer movimentação. Porque, por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de presenciar ela sendo descarregada ali na orla do Guaíba, uma dessas peças aí, e aparentemente a gente olhava assim para a situação, assim, não tinha um vento forte, digamos assim, né? Mas sempre na orla ali sempre tem um pouquinho de vento, tá? E quando essa peça, o guindaste ergueu ela para tirar de cima da carreta, se deu para ter, eu tive, né, a perfeita noção do que se tratava. Né? Um vento, por menor que seja, cara, a peça ela balança um monte em cima né, içada pelo guindaste, ela balança um monte. Né? Isso tem limites até onde isso pode ser operacionalizado sem causar risco, né, para toda a operação. Esse é um outro ponto também aí que me lembrei agora enquanto falava de segurança, né? Outra coisa que envolveu bastante questão de segurança, soldas em ambiente confinado, né? Então a parte interna de peças grandes como essa, soldas internas, então tem que garantir lá uma atmosfera saudável lá para o cara respirar, então tem que ter um sistema de exaustão
para poder tirar os gases, né, os fumos da solda, e ao mesmo tempo insuflamento de ar, né, para poder renovar lá o oxigênio do ambiente, né. Associado a isso toda a questão do calor, né, porque principalmente na época do ano, né, que você está operando, no caso que a gente pegou um verão, então aquela preocupação de fazer a rotação do trabalho, né, o job rotation ali, tirar o soldador, não deixar ele 8 horas dentro nessa condição de trabalho, poder fazer trabalhar, sei lá, 1, 2 horas ali, sai, vem um outro colega, então fazer esse rodízio aí, no sentido de você, digamos assim, preservar um pouco mais ali o profissional, né? A infraestrutura, assim, eu diria, dos pilares, né, parece, se eu tivesse que começar hoje um projeto, né, do zero, eu pensaria primeiramente em infraestrutura, né. Quando se fala em caldeiraria pesada, a gente está pensando em peças grandes, pesadas, que requerem uma infraestrutura adequada para serem fabricadas, sob pena de comprometer a produtividade e a segurança da operação, né. Então, assim, eu já pensaria, por exemplo, um prédio, né, uma boa capacidade, né, para vocês poderem montar uma ponte rolante. Ponte rolante de 30 toneladas no mínimo, duas pontes por prédio e uma ponte intermediária de 10 toneladas. Aí, então, estou falando uma capacidade grande de erguer cargas, né? Então, estou falando aí nós podermos erguer aí, em torno de 60 toneladas, uma boa capacidade, e ainda uma ponte intermediária de 10 toneladas para evitar aí que durante o fluxo de produção tu tenha que mobilizar essas pontes maiores, né? Quando muitas vezes elas estão sustentando ou içando alguma peça ou auxiliando, né, a fazer o rebatimento da peça para soldar em mais de uma posição. Então, aí você usa essa ponte mais de menor capacidade, né? Obviamente para movimentar peças menores ou segmentos de peça aí. Aí se mostrou necessário ter essa ponte intermediária aí. E com essas duas pontes de 30, quando a peça está pronta, você distribui, né, em cada uma das pontas dessa peça, a ponte vai pegar aí, e aí nós vamos ampliar a capacidade para 60 toneladas para erguer a peça. A carreta vem, estaciona embaixo, né, com a prancha, embaixo da peça, e aí suavemente tu vai largando a peça em cima dessa prancha para sair do prédio, né? Então isso aí o que acontece? Com isso aí você evita, né, de gastar com aluguel de guindaste, aí, né, essa movimentação inicial. Aí. Então, aqui nesses slides, dá para ter uma ideia do que eu estou falando, né, de peças grandes. Então, você pode ver ali na apresentação ali aquela polia, né, usar o caminhão como escala, vocês vão ver que é uma peça extremamente grande. Depois temos um tanque aqui também, né, esse tanque enorme aqui deve ter sei lá, uns 15 metros de comprimento, um diâmetro de 4 metros, coisas grandes, né? Lá na figura inferior a gente vê lá uma pessoa, como podemos usar como escala, né? Vamos pegar lá 1,80 m, 2 metros, aquela pessoa lá. Olha as peças ali próximo dela, dá para ter uma ideia do tamanho das peças que a gente está falando, né? Outra fotografia na parte inferior aqui, vamos usar o carro ali como referência, né? De escala, a gente vê peças bastante grande aí, né? Envolvida. Então, isso a gente está falando de caldeiraria, realmente caldeiraria pesada, né? Dentro da infraestrutura também eu colocaria uma boa área de estoque de matéria-prima, né? Então não adianta você querer trabalhar com caldeiraria pesada e você não tem uma área externa ampla para poder depositar as matérias-primas que chegam, né? Eu comentava com vocês que projetos grandes desse, você não vai comprar, digamos, o aço aí em pequenas quantidades, né? Você vai comprar o aço em grandes quantidades para viabilizar o valor por quilo, né? Trazer isso direto da usina para a empresa. E aí você tem que ter um pátio bastante grande para você poder organizar essa chapa de maneira bem identificada, né? Por quê? Porque às vezes estamos trabalhando com materiais distintos para não misturar aí. E também para facilitar na movimentação, na própria contagem desse inventário físico, né? Então, precisa de uma área grande para posicionar todo o material a ser utilizado na produção, tá?
Então, ali, a área de estoque organizada nos oferece a seguinte vantagem que a gente vai ter, né? Facilita o acesso, né? E permite uma rápida localização das matérias-primas. Então, não se perde muito tempo procurando, né? Evita a troca de materiais, então, pela organização e identificação desse material. Facilita o controle físico do estoque, né? A contagem cíclica, né? Aqui no slide vocês podem ver o estoque de chapas e na figura de baixo ali um estoque de perfis, né, cantoneiras, aí, utilizada na estruturação das peças. Chapa de aços espessas, né? Aqui a gente tem um detalhe a mais, a importância de ter uma inspeção de ultrassom nessas peças, para que garanta a não existência, né, de defeitos de laminação, né? Um vazio, algum rechupe interno significativo. Eu tive uma situação nesse projeto que uma lança, ela estava praticamente pronta, né, para ser, faltava só fazer a etapa de acabamento e pintura, né? E aí teve uma etapa de ultrassom que era para verificar a solda dessa peça e não a chapa em si, né? Mas por sorte lá, não sei, a pessoa que estava fazendo acabou medindo, né, a espessura da chapa, identificou um vazio enorme nessa chapa aí. Então, ou seja, automaticamente ele levantou a situação para a área de qualidade, controle de qualidade, e se evidenciou realmente que tínhamos um grande problema nas mãos aí, né? A empresa tentou acionar o fornecedor da chapa. Esse, por sua vez, comprovou que a empresa lá, quando comprou a matéria-prima, ela não solicitou a inspeção de ultrassom em processo, né? Então ele se colocou à disposição até de fazer a troca da chapa, mas a questão aí no estágio em que essa peça estava não era mais o valor da matéria-prima assim que fazia a diferença, mas sim todo o valor agregado, né? Uma peça que ficou uma semana aí soldando ela e com vários soldadores envolvidos na peça, e aí acabou se perdendo aí, né, todo esse valor agregado aí. Tá? Então foi um erro que a empresa cometeu lá no início, na compra da matéria-prima. Então a área de compras foi ofertado isso, foi envolvido na ocasião os diretores e eles optaram por não fazer a ultrassom em processo e deixar para fazer isso depois na empresa, né, durante a fabricação. Só que também não foi feito, essa peça foi solicitada no estoque de matérias-primas e se começou a trabalhar ela sem fazer a etapa de inspeção, né? Então, efetivamente, se perdeu um valor considerável, uma sucata bastante cara. Outra coisa importante também, né, dentro da questão das chapas espessas, das chapas em geral ali, é tu ter as sobras dessas matérias-primas identificadas, né, e para evitar desperdício de material, melhorando o aproveitamento. O que eu quero dizer com isso? Então você pegou uma determinada chapa, cortou um pedaço dela para conseguir fazer uma composição de uma peça, e aí sobrou uma quantia boa daquele material, né, que certamente é possível ser utilizado em outras peças. Então esse material ele tem que estar identificado, e aí a estrutura do produto da empresa tem que permitir identificar essas sobras, né, para que quando entre uma outra ordem de produção, ao invés da pessoa lá que faz o corte, né, ir buscar uma chapa inteira no estoque e fazer picar ela novamente, né, fazer um recorte nela novamente, ele vai sempre priorizar as partes cortadas. Então, existem softwares que permitem ajudar nesse gerenciamento, nessa gestão aí dessas sobras, tá? Um deles é o Lantec, né, que foi um software que a gente, na ocasião, utilizou e ajudou bastante, porque ele identifica, né, quando você entra, gera a ordem de produção, ele já identifica no estoque de matéria-primas esse material, essa sobra, e já indica ele como primeira opção, né, evitando que você vá pegar uma chapa virgem, né, uma chapa nova. Dentro da infraestrutura, também o prédio, né? Então, o que seria um prédio, pessoal? E quando eu falo isso aqui no Rio Grande do Sul, a gente conta na mão, né, as empresas que trabalham com fabricação, com caldeiraria, que tenham, né, esse prédio aqui,
que é um prédio, um pé direito aí de 15 metros de altura, um caminho de rolamento, né, para as pontes rolantes, ou seja, onde as pontes efetivamente rolam ali, né, transitam, com no mínimo aí 10 metros de altura, ok? Por que isso? Para vocês poderem, né, aproveitar o máximo possível a talha dessa ponte aí, e poder erguer essas peças do solo, né, deixando ainda mais um espaço suficiente para a prancha do caminhão estacionar embaixo dessa peça aí, né? Então, se tem o pé direito pequeno, tu limita o tamanho da peça que tu consegue fabricar no pavilhão. Então, um pavilhão de 15 metros e uma ponte rolante de 10, você fabrica peças grandes, uma boa capacidade aí, né, dimensional aí. Pontes rolantes de 30 toneladas, já havia comentado, né, no mínimo 2. E um piso de concreto, uma resistência boa nesse piso de concreto da fábrica aí, uma capacidade de 6 toneladas por metro quadrado. Por que é isso, né? Porque se você não tem esse concreto com essa resistência, tu vai entrar com, né, no caso de você ter que, por algum motivo, entrar com um caminhão dentro do prédio para fazer para atolar alguma peça, né, para auxiliar na movimentação, você vai quebrar o teu piso, vai afundar o piso. Então é importante ter aí essa capacidade aí de resistência aí do teu piso, ok? 6 toneladas por metro quadrado. Portões, né? Então os portões altos, maior, no mínimo aí 8 metros, né? Maior ou igual a 8 metros de altura, e a mesma coisa a largura, né? O largo aí do portão em torno de 8 metros. Por quê, pessoal? Porque justamente ali na foto, vocês podem ver ali a prancha tirando ali uma peça grande, né? Muito grande aí do prédio. Então não adianta tu ter um prédio alto, uma capacidade de ponte alta, e depois não ter que estar desmanchando aí no improviso, né? Arrancando um pedaço de parede, o que for aí, para conseguir tirar a peça lá de dentro, tá? Quando eu cheguei nessa empresa, eu não estava no início do projeto lá, eu peguei o projeto andando. Mas logo que eu cheguei na empresa lá, o pessoal fazia isso, arrancava telhado, arrancava pedaço de parede, para conseguir fazer movimentação das peças. Então era um absurdo, mas não se deu conta, né, de que iam fabricar peças extremamente grandes e a logística interna ia requerer essas áreas, né, essas aberturas para fazer essa mudança aí. Iluminação adequada, por que eu digo isso? Que tem que ter uma boa iluminação, pessoal. Solda, ela requer ali uma boa, ou seja, tem uma boa iluminação para o soldador ver como é que está saindo aquele cordão, né? Se não está saindo não tem nenhum defeito superficial naquela solda. Então, durante o dia é um pouco mais fácil essa tarefa, mas durante a noite, né? Você trabalha em turno aí, se tiver vocês viram que eu estou falando de prédios bastante altos aí, né? Então, se tiver uma iluminação fraca, as pessoas vão trabalhar numa penumbra lá dentro, né? E aí, com certeza, além de ser ruim, diminuir a produtividade, aumenta aí a queda da tua solda aí por problemas de qualidade, né? Uma iluminação condizente com o trabalho, né, é recomendada. E no caso, para o dia, também para vocês poderem economizar energia elétrica, durante o dia tu ter intercalado ao longo do comprimento do pavilhão, telhas translúcidas, né, para poder aproveitar a iluminação natural. Tá? Então são pontos aí que eu estou trazendo agora, porque ao longo desse projeto eu comentei que a empresa foi correndo atrás, né? Então, a gente conseguiu, como esse produto era um produto inédito, digamos assim, no Brasil, na ocasião a gente conseguiu um financiamento com o FINEP, que estava financiando a pesquisa, né? E houve aí um aporte de recursos aí de 20 milhões de reais para se construir um pavilhão novo, né? E uma infraestrutura nova. Então, a gente aproveitou, né? A gente envolveu arquitetos, engenheiros civis, né? Envolveu uma área de consultoria aí, para a gente conseguir chegar aí em pavilhões, né, em recomendações para que nascesse certo, né, o pavilhão aí, se empregasse de maneira correta o valor que foi disponibilizado através desse financiamento aí do governo, ok? Governo federal. Então, muita empresa se beneficiou, né, naquela ocasião, né, empresas que estavam fornecendo aí para Petrobras, né, para as plataformas e refinarias e assim por diante. Nós também conseguimos aí esse bom aporte aqui que nos ajudou. Então, essas dicas eu que estou comentando aqui agora,
Isso foi discutido também com outros profissionais. Eu estou trazendo para vocês aí, para vocês irem vendo aí, né, o que é necessário. Movimentação, então, movimentação interna ou externamente. Então, supondo, tu tens um prédio grande, pé direito bom, mas é um prédio antigo e não tem uma estrutura para suportar as 30 toneladas, né, 60 toneladas ali que eu havia comentado para vocês. Então, uma outra alternativa, nesse caso, você não vai desmanchar o prédio, né, seria já no projeto, quando for ali tratar do piso da fábrica, fazer caminhos de rolamentos para pórticos, né? Então, você pode ter pórticos aí dentro da fábrica, fazendo a parte de transporte de materiais e peças, né? Ponte rolante também, capacidade de 30 toneladas. Guindastes, né? Dependendo do tamanho do projeto, dependendo da natureza, né? Que vocês vão estar, digamos assim, operando depois dessa peça estar pronta. Comprar um guindaste, né, pode ser uma alternativa. Então, é um pouco difícil, às vezes, de viabilizar, né, em função da capacidade desse caminhão, né, desse guindaste, de repente pagar, né, mas é um projeto extenso, né, que você consegue absorver esse custo aí ao longo de todo o timeline do projeto. Então, é algo que pode ser pensado, pode ser interessante. Empilhadeiras, pessoal, isso é fundamental, porque a gente tem ideia aí, as empilhadeiras que a gente costuma ver no dia a dia, são empilhadeiras aí de 4 toneladas, né? Empilhadeiras médias e leves, né? Não são empilhadeiras que necessitem ter uma capacidade tão grande. Mas quando vocês repararam aquelas chapas que eu mostrei para vocês, são chapas extremamente pesadas, né? São chapas aí que chegam aí com 4, 5 toneladas, né? Às vezes. E aí essas empilhadeiras menores não conseguem dar conta. É até perigoso, né? Não se deve fazer isso, né? E aí o que vai fazer, né? Se tu não tem um recurso, tu vai ter que ir lá chamar o guindaste, alugar um guindaste para tirar a matéria-prima de cima do caminhão, largar no pátio e depois pegar novamente um guindaste alugado para tirar do pátio e levar para dentro da fábrica. Se torna inviável e caro fazer isso aí, né? Então aí pensar em ter empilhadeiras maiores, né? Com capacidade maior, né? Para poder fazer essa movimentação de recebimento de material, expedição, né? Durante dentro da peça, dentro da fábrica, né? Transportar a chapa cortada para a região de pré-montagem, na parte de caldeiraria. Então é algo que se deve pensar, né? Se no primeiro momento não viabiliza comprar, pelo menos alugar aí, porque alugar por 30 dias, você consegue às vezes um aluguel mais em conta do que alugar pontualmente, né? E aí acaba sendo mais barato do que ter o aluguel de um guindaste aí, né? Então isso também é algo a se pensado, né, em função de como vai ser tempo de utilização desse recurso. Área externa ampla, pessoal. Então, assim, se vocês não têm área externa, não adianta você se lançar num projeto desse, né, com caldeiraria pesada. Não vai conseguir, não vai acontecer. Porque você precisa de uma ampla área para manobra, de carretas, né, que vão fazer, digamos assim, o transporte dessas peças. Seja elas depois de pronta, seja ela em estágios intermediários aí, tá? Uma coisa importante ainda, não exagerando, até a localidade da tua empresa deve ser levada em conta na hora de você atuar num projeto dessa magnitude, né? E eu refiro o local da empresa porque se você tem em certas cidades aqui do nosso interior ou da região metropolitana, as ruas são muito estreitas, né? E aí você não consegue retirá-la de dentro do local passando pelas ruas ali, né? Às vezes a altura da rede de energia elétrica ou outras infraestruturas que tem no bairro, então acaba tornando inviável aí de você fazer essa movimentação ou fabricação aí, né? Então tem que ser estrategicamente pensado o local da empresa para poder favorecer essa logística de transporte, né? Então a área externa ela tem que ser capaz de permitir manobra de carretas utilizadas em transportes de grandes peças e equipamentos especiais, né? Outro ponto importante na infraestrutura é a balança, né? A balança do pátio, né? Onde vai pesar o caminhão, porque você vai ter que ter o registro desse peso, né, para você poder depois comprovar e cobrar esse material do teu cliente.
Outra situação, assim, você vai mandar uma peça para ser feita fora da empresa, vai terceirizar a peça. Então, você vai mandar as chapas que vão ser utilizadas, mas você sabe que não vai ser necessário, em função dos recortes, né? Ainda vai sobrar matéria-prima para fazer mais peças ou para usar em alguma outra peça. Então, você tem que somar toda essa matéria-prima que sai da empresa e, no retorno, você vai somar o peso da peça que está retornando, mais o peso das sobras, e tem que fechar aí com o material que saiu, o material que entrou, né? Tem que ser igual para não dar quebra nos estoques de vocês, no controle de estoque de vocês, né? Pessoal, dentro da infraestrutura, não menos importante é o layout, né? O layout da tua fábrica. Então, um bom arranjo físico, né, desse layout, o que a gente vai ganhar com isso, né? E essa é uma área da engenharia de produção, e é uma área aí também que eu vejo bastante importante, uma área que carente, às vezes, de profissional que se especialize nessa área aí, né? De poder entender não só em função do processo que tu vai operacionalizar na tua empresa, mas também de diversas normas aí que acabam te determinando distâncias, né? Distâncias de armazenamento, distâncias de movimentação, corredores, posicionamento das máquinas, adequações, né, importantes, né, no teu layout, para poder garantir aí um arranjo ideal para a fabricação, né? Então, assim, ó, dentro de um layout pensado, engenheirado aí, né, você vai ter segurança. Por quê? Porque vão haver demarcações de passagens, né, isolamento de operações perigosas, tá? O que vai acontecer? Trânsito intenso de empilhadeiras, tá? Se você vai ver uma operação dessa, cara, as empilhadeiras, elas estão circulando ali, às vezes até com velocidades perigosas, se você não limita essa velocidade aí, né? E aí ela concorre com os demais trabalhadores, né? Então, você pensar em ter uma fábrica com corredor demarcado para fluxo de pessoas já é um grande up aí, né? Em termos de segurança também, visitas, né? Então, projetos maiores, às vezes você tem constante visita de pessoas da comunidade que vão lá, de certa forma, ver o andamento do projeto, né? O pessoal do banco, né, que financiou o projeto de vocês, ele quer ver se existe um projeto mesmo, então quer lá olhar se as peças estão lá, né? O próprio acionista, né, ele vai lá visitar a unidade, quer entrar na fábrica. Então, se tu não tem isso pensado, daqui a pouco essas pessoas estão lá no meio da operação, arriscando a ser machucada, né? E você, como responsável pela área, né, como gestor, você acaba sendo responsável por isso também, né? Então, ter um layout nesse sentido, já com identificado as áreas de passagem, vai poupar muita dor de cabeça de vocês aí. Um layout pensado, ele privilegia o fluxo, né? Então ele vai, digamos assim, minimizar as distâncias de deslocamento, né? E deslocamentos menores com ganho de tempo, tá? Então aí, quanto menor a distância de deslocamento, né, menor é o tempo perdido, o desperdício desse tempo aí da operação de vocês, né? Então pensar onde vai nascer essa peça, né? Onde é que ela vai ser movimentada, os estágios dela, né? Então, uma caldeiraria pesada, uma peça dessa, ela é produzida, né? Grande parte do tempo dela estacionária, né? Então, as partes vão chegando até o local onde ela vai ser pré-montada, onde ela vai ser ponteada lá com os primeiros pingos de solda para dar o formato dela, né? Ela vai ser presa em alguns gabaritos. E aí, como é uma peça grande, ela acaba ficando ali 15, 20 dias, 30 dias no mesmo local sendo montada, sendo soldada ali, né? Então, é meio que um projeto estacionário, como produzir sei lá, um navio, sei lá, um avião, né? E aí sim, quando a peça ela ganhou a forma dela, terminou a fabricação, aí ela vai se movimentar, né? Para onde, geralmente? Para uma área de acabamento, né? Para receber o jateamento mecânico, né? A abrasão mecânica, depois o recobrimento com pintura, tá? Então, tem esse cuidado aí. Também as distâncias, né? Quanto menor a distância a percorrer, uma peça desse tamanho, né, as velocidades de deslocamento são baixas, então você ganha tempo aí. Boa sinalização, informações, né? Então, assim, ó, um projeto desse que mais tem na fábrica é peças que estão chegando, né? Estão chegando lá da área de corte,
estão chegando da área de compras, né? Estão chegando na expedição, e aí o pessoal faz lá o controle de qualidade e encaminha para montagem, né? Então, se você não tem, o pessoal costumava chamar isso de baias, né? As baias identificadas ali, com a peça, com a ordem de produção que chamou aquela peça ali, né? O teu ERP, vai lá, roda o MRP, chamou tal componente, o componente vai, sai lá do almoxarifado, ou é deslocado para a região, tem que estar lá a ordem de produção, tem que ter uma identificação em que etapa do projeto está. Isso tudo é gestão visual, pessoal, porque se você perde esse controle, e se você às vezes está trabalhando com, obviamente, né, isso é bem normal, de ter mais de uma peça, né, uma peça já está no estágio intermediário, tem outra que está começando, então daqui a pouco você começa a misturar peças que é de um produto no outro, né, e aí começa a confusão aí. Ou no final, quando termina a fabricação, que você tem que fazer o remaneio ali para fazer o transporte final, logística, né? E aí, como é que você vai saber? Aí começa, não tem ordem de produção que não foi fechada, você não localiza a ordem de produção na fábrica, e aí começa toda aquela correria, né? Então, essa boa sinalização aí, em todos os sentidos, né? Fala sinalização da parte documental aí que acompanha a produção física, mas também as sinalizações diversas, né? De organização de layout, de segurança, advertências, qualidade, né? Então, tudo isso que envolve passagem de informação por sinais, por placas, por seja lá, adesivos, coloridos, ou seja, tudo isso são sinalizações que favorecem aí a gestão visual da operação de vocês, tá? Conforto para os operadores, tá? Quando eu falo em conforto aqui, é bem a questão de ergonomia mesmo, né? NR17. Então, evitar fatores físicos ambientais, como iluminação precária, né? Ruído elevado, e aí você não tem uma proteção auditiva adequada para esse profissional. Vibrações, né? Então, ferramentas manuais, a pessoa trabalhar muito tempo ali, sujeita à vibração, isso vai desencadear problemas. Temperatura elevada, então, ou seja, você trabalhar em ambiente de caldeiraria, se você está soldando com MIG-MAG, vocês lembram, né, que MIG-MAG tem uma restrição aí com o fluxo de vento por causa da proteção gasosa, né? E aí você pega no verão, você começa a fechar a porta, né, para poder em dias com mais vento não ter problema. E aí isso aí o que vai acontecer? Vai gerar um ambiente muito quente lá dentro, né? Então, se você não pensou na construção do prédio, um sistema de circulação natural, né, para esse prédio, para facilitar essa troca, né, térmica, digamos assim, isso acaba ficando um prédio insuportável lá, né? E se você está desconfortável, né, você acaba perdendo produtividade. Isso vocês já devem ter visto aí em alguma aula aí, principalmente quando trata lá de cronoanálise, né? Vocês viram lá que tem um tempo de recuperação aí e tem percentuais lá a ser descontado da produtividade em função da fadiga, né? Então, um ambiente desfavorável ergonomicamente é um ambiente que causa mais fadiga nos operadores e aí isso aí vai refletir na tua produtividade, né? O layout, no final do dia, com tudo isso aí, também ele vai facilitar a coordenação, a gerência, né? Então, se vocês forem gerentes de produção, se já não são aí, né? Vocês não podem ser um gerente de gabinete, né? De ar-condicionado, né? O bom gerente de produção, ele gosta, como diz lá o japonês, do Gemba, né? Que é ir ao chão de fábrica. Então, geralmente, vai fazer lá início de turno, meio de turnos, né? Vai fazer alguns recorridos por toda a operação. E aí, se tu tem uma fábrica bem organizada, um layout bem organizado, né, que facilita o entendimento do fluxo de produção, a sinalização, né, mostrando o que cada peça está fazendo em cada local, tudo isso bem organizado e pensado, o gerente só não correr o olho ali, ele já vê se essa operação está normal, se está operando com atraso, né? E aí ele já pode chamar a supervisão, chamar o pessoal que responde para ele e começar a perguntar por quê, né? Por que está acontecendo isso, tal. Começa a buscar informações ali para entender por que a operação está sendo impactada ali e rapidamente, né, fazer as correções necessárias para voltar para o ritmo que precisa, né? Obedecendo aí prazo, né? Esses projetos especiais são muito sensíveis aí aos tempos, aos prazos, né? E impacta diretamente no custo também e depois também algumas multas contratuais
que acabam estando vinculadas ao contrato, né? Se você atrasa, você pode ser multado, né? O Petrobras tem muito disso aí, então há que se cuidar aí, né? Tanto do prazo, para fins disso, de entregar no prazo, e também verificar se estão ocorrendo atraso ou por quê, né? Para garantir que o teu orçamento do projeto também não seja afetado por isso. Facilidade de acesso às operações de máquinas, né? Cotidiano e manutenção. Então, as máquinas, elas precisam ter condição de ser acessadas, né? Pela área de manutenção aí. Você quer ver alguém da área da manutenção ficar bravo com você aí, justamente ele saber que tu não cuidou e encostou uma máquina na parede, né, quando instalou a máquina. E aí, como é que o cara entra atrás da máquina agora para acessar alguma parte específica dela? Ele vai ter que entrar que nem uma cobra lá, rastejando lá, né? Então, a crítica do pessoal da manutenção é que ninguém pensa neles. Então, nessa questão do layout, isso que é interessante, quando vai pensar o posicionamento das máquinas na fábrica, já contemplar também a área de manutenção, né? Como é que se faz os acessos à máquina, né? E otimizar e melhorar o uso do espaço, né? Racionalização. Então, pessoal, o que acontece? O espaço de mais é ruim, o espaço de menos é ruim, né? Tem um espaço otimizado que ele é ideal. Tá? Então, o espaço otimizado, ele inviabiliza, né? Ele tem uma fluidez melhor do processo, distâncias menores a ser percorrida, né? E também, né, pessoal, se vocês analisarem um prédio aí, ele construído, ele tem um valor de metro quadrado, né? E a própria depreciação dele se dá em função disso. Então, se você tem um prédio enorme, aí você tem um gasto enorme para construir esse prédio ou para pagar o aluguel desse prédio, e você está usando ele mal, né? Tá ocupando todo o prédio só para não deixar nenhuma parte vazia do prédio. Estou ocupando todo o prédio. Não quer dizer que você está ocupando todo o prédio, você está sendo eficiente, né? Às vezes é preferível que você ocupe metade do prédio e consiga ter um fluxo mais assertivo, menor tempo de movimentação, né? E aí, de repente, você pode alugar meio prédio, né? Se é que há essa possibilidade, né? Ou construir metade da área que tu iria construir, né? Então, isso é importante, uma fábrica pensada, planejada, projetada, né? E aí, quando você está na liderança de um projeto desse, você vai envolver todas as áreas, né? Todas as áreas têm que contribuir e criticar o projeto, o layout, né? Para que quando nasça a empresa, a fábrica, né? Ela nasça com as condições de atender todos os clientes internos da empresa. Mudança de operação, caso necessário, melhorias em setup, né? Então, o layout também te favorece, também tu tem que fazer alguma mudança de operação, caso necessário, né? No sentido de que tu possa fazer a melhoria em setups, né? Então, analisar também se tem que ter uma área para fazer um setup externo, né? Ou seja, começar a preparação sem parar a máquina, né? E aí, quando você para mudar a peça, você já tem lá dispositivos pré-setados, algo nesse sentido, né? E aí o tempo de máquina parada reduz bastante, né? Então, isso é algo que, às vezes, o layout tem que pensar nisso também, né? Esse slide aqui, ele nos traz o fluxo em sequência, né? Ele traz maior produtividade, segurança e movimentação, né? Então, ali eu coloquei uma legendinha para vocês verem, ó. Então, ali o 1, 2, 3, 4, 5 está seguindo uma lógica, né? No 1, então, é a preparação e usinagem das peças, né, que vão ser montadas. No número 2 é a caldeiraria leve. No número 3 é a caldeiraria pesada. Número 4 já se faz o acabamento dessas peças que foram soldadas. No número 5 tu tens uma caldeiraria só de uma linha de inox, né? No número 6, um prédio para manutenção e estoques. No número 7 ali tu tens a área administrativa, né, de TI. Tu tem uma área de gestão de projetos e montagem mecânica, de componentes menores, né? No número 8 tu tem a área de engenharia elétrica e engenharia mecânica. E o número 9 uma área, então, dos demais administrativos da empresa, né? Então, esse é um exemplo de uma fábrica que, para o produto que eles fabricam, esse foi o melhor layout aí, no intuito de não ter fluxo reverso, né? Então, a peça entra numa parte da empresa e vai fluindo, né? Até sair na outra pronta e montada, né? Então, é importante isso aí, né? Não ter os vai e volta lá, né? Ter um fluxo contínuo aí.
Olha só, então, em vermelhinho mostra mais ou menos como acontece aí o fluxo produtivo dessa empresa específica aí que eu trouxe para vocês. Dentro da infraestrutura, pessoal, ainda, rede de distribuição de gás, ar comprimido e energia elétrica, né? Esses são os utilities, né? Que vocês vão usar na caldeiraria pesada, né? Então, para que vocês não tenham aquelas garrafas de gás circulando pela fábrica e uma parafernália de mangueiras no chão lá, onde, além de ser perigoso alguém tropeçar, cair, mas também romper, né? Movimentação, cai uma peça em cima de uma mangueira, pilhadeira passando por cima de mangueira, daqui a pouco você causa um vazamento de gás interessante, né, que pode dar um acidente, né? Então, nesse caso, o melhor é também lá na etapa de layout prever os estágios ao longo da área disponível que vai parar essas peças, né? E você ter pontos de tomada aí desses gases ao longo do prédio. Então, te dá uma flexibilidade enorme aí, né? Só vai conectando ali aos plugs, né? Ao longo da rede. Então, pontos de tomada, né? Gás de proteção para solda, né? NIGMAG aí. Oxigênio e GLP para corte e aquecimento, né? Então, oxigênio, se a empresa usa o oxiacetileno também, tem lá uma tomada de oxiacetileno. Energia elétrica para máquinas de solda, então tem lá as tomadas com os plugs adequados para ligar as fontes das máquinas. E o ar comprimido, né, para ferramentas pneumáticas, né, se você utiliza, né? Então, isso tudo tem que ser pensado aí e disponibilizado aí para a fábrica. Sistema de exaustão, pessoal. Vocês observarem aí, eu tenho deixado nas figuras, eu deixei alguns links ali para, se no futuro vocês precisarem, ali, poder consultar, né? Então, sistema de exaustão em rede ou autônomo, né, para eliminação de gases de fumo prejudiciais à saúde. Então, assim, em 2014, 2015, o Ministério do Trabalho ele visitou todas as grandes metalúrgicas aqui na região da metropolitana de Porto Alegre e ele intimou, né, essa palavra, eles a introduzirem o sistema de exaustão nos porta-eletrodos ali, ou nas tochas, né, do solda, né? E os porta-arames, assim por diante. O que aconteceu? Era obrigatório e deu um tempo para as empresas se adequarem ali. Então tem tipos desses porta-eletrodos aí que eles são um pouco maiores aí, né? E eles trazem por fora uma região onde tu vai conectar ali uma linha de vácuo, né, do sistema de exaustão para fazer a exaustão, digamos assim, dos fumos, né? Fazer essa exaustão localizada e evitar que ele se espalhe na atmosfera e acaba aí o operador respirando isso aí. Só que nessa época tinha aqui no Brasil tínhamos somente a Nederman que operava com esses sistemas e ele só autorizava redes, né? Então tu tinha que colocar lá fora do prédio em algum momento lá um grande exaustor lá instalado, né? Um sistema de exaustão instalado e aí criar linhas ao longo do prédio para ir puxando aí, né, pontualmente, assim por diante. Então, assim, se você tem uma bancada de solda, é que nem lá na universidade, não sei se vocês já entraram lá no laboratório lá. Lá tu tens uma mangueira flexível lá que você movimenta de um lado para o outro em cima da banca e coloca onde tu quer, né? Mas em caldeiraria pesada não existe isso, pessoal, porque tem peças que estão trabalhando a 5 metros de altura, 6 metros de altura, 30 metros ao longo de uma peça, né? Então é difícil tu saber onde é que tu vai estar o soldador nessa etapa ali, né? Então tu não consegue fazer dessa maneira ali. E aí a maneira mais viável de fazer isso é ter o exaustor localizado, né? Só que na ocasião era proibido, você não podia ter um exaustor localizado de solda, né? Só esse canalizado aí. Agora já se pode ter, né? Então se você tem soldas e você não quer investir numa rede, você pode ter ali junto com a fonte ali um exaustor localizado para fazer essa exaustão aí, né? Ou pequenas redes. Que nesse slide mostra para vocês aqui nessa região aqui, ó, nós podemos ver aqui, não sei se vocês não estão enxergando meu cursor, mas na direita, aqui na parte inferior, nós temos aqui um sistema de exaustão, ainda ele está em rede aqui, né? Mas uma rede menor, né? Ele é localizado. Aqui temos um outro modelinho, aí uma única pessoa soldando, esse aqui é ideal para caldeiraria pesada, né? Você pode levar, deslocar onde você está trabalhando.
que você vai ter para robôs, né, área robotizada, para as baias, que é esse que eu falei para vocês, que quando tem as bancas, né, então você tem um duto superior único e aí tem as caídas aí com as mangueiras flexíveis, você posiciona onde você está soldando, né, ok? Então, um bom sistema de exaustão, ele vai eliminar esses fumos aí que são prejudiciais à saúde aí, né, pessoal? Isso todo soldador aí, ele acaba tendo que ser submetido aos exames periódicos para ver se ele não está se contaminando com metal pesado, né? Que é o que está presente nesses fumos de solda aí. Jateamento, né? Então, gabines de pintura, esse é um outro grande desafio, né? Essa empresa também, ela tinha uma gabine extremamente pequena, né? Não tinha como colocar essas peças aí. Então, o que se fez ali, né? Se levou a peça, deixou assim no segundo turno, no turno da madrugada. Aí se pegou a lona preta, se fez uma gambiarra, né? Um improviso lá, e largou os caras que nem uns adoidados lá dentro com as pistolas se alugou equipamento para fazer o jateamento, né? Então era muito complicado, na manhã quando chegava estava tudo sujo. Essas granalhas de aço ou de alumínio, né? Quando elas batem, né, na peça para fazer o jateamento, ela quebra, né? Então tu fica no ar com essa partícula suspensa por muito tempo, também é ruim, né, para a saúde. E as que são mais densas, que vão caindo, elas caem ao longo da fábrica, se depositam em locais, principalmente, se tem uma ideia, é uma fonte de solda. Nós tivemos quase um acidente, né? Não foi nenhuma fatalidade, mas a pessoa teve que ficar afastada uma semana. Essas partículas aí, suspensão, caíram dentro do circuito de um equipamento de solda, e aí ele ficou eletrocutado, né? No caso, ele ficou energia ali, né? Deu um curto-circuito interno, e a pessoa tocou na carcaça e levou um choque, né? 380 volts. Não, né? Ficou afastado até se recuperar aí, né? Então, e outros equipamentos estragavam, né? Porque essa partícula suspensa aí, ela é metálica, ela conduz eletricidade. Então, imagina os quadros das máquinas que têm componentes eletrônicos que não são blindados, né? Vai se depositar lá, vai fechar curto-circuito, tá? Então, aí, ou seja, se não começou certo, não vai terminar certo, né? Então, isso aí certamente foi algo provisório, depois a gente corrigiu isso aí, porque também é proibido, né? Vou fazer na rua, né? Aí tu faz na rua, a FEPAM pega e te dá uma multa bem significativa, né? Porque isso acaba caindo no solo, isso aí vai contaminando, né? Não pode ser feito ao ar livre. Ok? Então, a área de jateamento, a gabine, ela tem que ser grande, pessoal, o suficiente para tu entrar com a peça lá dentro. E ela tem que ter um sistema de exaustão com fluxo descendente, né? Então, aí, aqui ao lado, dá para ver, tem um grande exaustor aqui. Então, ele está puxando, né? A área de pressão negativa está no piso da fábrica, então ele puxa de cima para baixo aí o ar, né? A ser trocado, né? E ele arrasta com ele ali essas granalhas ali, né? Então, dá uma condição melhor. Além disso, fica também no solo dessa gabine de jateamento esteiras aí que no final da operação tu varre essa granalha que sobrou, né? Ela pode ser recuperada. Tem malhas depois lá no tanque de jateamento que os mais finos vão caindo até a malha onde que o que passar por ela não pode ser utilizado, mas o que ficar acima nas malhas ela acaba voltando para ser utilizado novamente no processo. Então aqui, se você varre por uma calha dessa, ela tem uma esteira, você ganha bastante tempo, né, na reutilização. Senão você tem que perder uma pessoa o dia todo varrendo ali, juntando isso com o pai, transportando para o local lá pro silo, né, da granalha, tá? Então é algo a se pensar também aí no projeto. A gabine de pintura, pessoal, segue a mesma linha aí do jato, né? Então na fase de pintura, secagem controlada, pressão positiva com fluxo de ar downdraft, aquecimento rápido e uniforme, né? Então a gabine de pintura é um barato, porque tu improvisar a gabine de pintura não dá certo, né? Não dá certo, tu vai ter que pagar polimento aí do carro dos funcionários, vai ter que pagar polimento do carro do vizinho, complicado, né? O pessoal também tentou no início, né, fazer isso. Final de semana vamos colocar lá no meio do pátio lá, vamos armar as nossas lonas pretas lá, o dia tá bom, não vai chover, não tem vento, vamos pintar lá, tal.
Aí tu começa a pintar, gera, né, a pintura, ela já gera o spray, né? Esse spray aí ele fica em suspensão e ele vai longe, tá, pessoal? Um raio aí de 50 metros aí ao redor, aí até um pouco mais, às vezes, dependendo se tiver vento, pode ter mais. Fica aquela tinta em suspensão e ela vai cair em cima do carro. Essa história que eu falei é verdadeira. Os funcionários deixavam o carro lá no estacionamento e aí depois vieram, né, obviamente, com razão, reclamar que os carros estavam com catapora lá, estavam com sarampo, né, desculpa. Estavam todos pintadinhos lá, né? E aí não sai, né? Se secar aquela pintura lá em cima não vai sair, só com polimento. Aí tu vai gastar, né? Tem que fazer contratar uma empresa de polimento e agendar durante a semana os funcionários deixar o carro lá, né? O cara ir buscar na empresa e devolver depois, né? Aconteceu isso. Então aí a Gabini também, ela tem que prever isso. Outra coisa, a Gabini com estufas também, porque se você vai fazer pinturas de peças que vão ser enviadas para plataformas marítimas, então tu já tem ali digamos assim, um processo de solda específico, né? Que ele é inspecionado, ele é certificado, ele é confirmado, né? Tem que fazer testes de salt spray para ver se a camada é suficiente para atender a agressão, né? Por corrosão marítima, por sal, né? Então, para atender aqueles parâmetros, principalmente no inverno, né? Quando tem uma umidade muito alta, tanto a tua área de jato quanto a tua área de pintura, por isso que você monta geralmente uma na sequência, uma após a outra, né? Você tem que ter esse controle aí de temperatura, né? Para facilitar, acelerar a secagem da pintura e também controlar a temperatura, a umidade relativa do ar aí dentro da gabine, né? O jato, peça quando ela é jateada, né? Aço carbono, ela tem que ser na sequência pintada, feito o fundo dela e depois o primer e o top coating dela, porque senão ela começa a oxidar quase que imediatamente, né? Se tiver um ambiente muito úmido, uma atmosfera, umidade relativa do ar alta, ela já começa a oxidar, porque tu abriu os poros ali do aço, né, com o jato. Uma sequência ali, o mais rápido possível, já bota ele na gabine de pintura e já faz a pintura lá para não ter problema depois ter problemas com a camada de pintura, né? Camada de pintura controlada também, então isso aí é medido, né? É feito teste de medição de espessura de camada, teste de aderência também, né? Para verificar se ancorou bem a pintura no teu material. E por que isso é tão cuidadoso, tão crítico? Porque é o seguinte, lá no contrato fala o seguinte, ó, você vai montar esse teu equipamento a 10 metros de altura no convés do navio. Se durante a operação lá começar a enferrujar esse negócio, tu vai ser responsável por fazer o reparo. Então, tu vai ter que subir lá, imagina, em cima de um convés do navio, tu montar andaimes e assim, né, organizar toda uma operação para pintar isso a bordo, né? É uma fortuna isso aí, entendeu? Então, por isso que as empresas não querem errar. Elas querem ter esse processo todo certificado, tudo certinho, para não ter que pagar por isso no futuro, né? Ainda sobre layout aqui, deixei aqui embaixo para vocês. Né? Isso aqui eu falei para vocês, né? 3 anos atrás, não, mais, pessoal. Puxa, estou viajando, 2015, 2020, 5 anos atrás, eu montei essa... Não, 5 não, né? Isso foi depois, uns 3 anos atrás, eu montei essa apresentação para esse workshop. Eu peguei esses atalhos aí da internet, não sei se estão lá ainda. Mas eu coloquei aqui na época porque eu achei material relevante, né? Para quem quer pesquisar um pouquinho sobre layout, tem algumas coisinhas aí que pode ser interessante. Tá? Então aqui é um outro tipo de layout aqui, né? Mostrando aí, olha como tá organizadinho aí, né? Bem enxuto o ambiente, né? Não tem... Se está eficiente eu não sei, não posso dizer para vocês, mas me parece que está racional ali, né? Os espaços, a organização na volta das máquinas, o corredor identificado, né? Parece que tem uma iluminação boa também, uma pontezinha rolante. Então temos uma linhazinha aí. E aí, finalizando esse primeiro pilar da infraestrutura, né? Então, quando tu tem uma infraestrutura adequada, vai ter áreas de estoques de materiais, de matéria-prima organizada, né? Tu vai ter prédio com dimensões adequadas às atividades de caldeiraria pesada. Tu vai ter um layout inteligente, favorecendo a gestão visual do sequenciamento das operações. Tu vai ter equipamentos de movimentação adequados, né? Pontes, pórticos, empilhadeiras, guindastes. Tu vai ter uma gabine de jato e uma gabine de pintura de acordo com as normas de segurança. E tu vai ter, em função de tudo isso, menores custos de fabricação e maior produtividade e segurança na operação. Ok? Então, fechamos o pilar número 1, tá? Então, assim, tudo isso que eu abordei até agora tem que ser pensado, pessoal. Tem que ser pensado aí, se possível, antes. Se a tua empresa não tem todas essas questões da infraestrutura,
Então, tu tem que prever algum gasto adicional aí no teu orçamento, né? Para tu não arruinar aí ou não arranhar a tua margem final aí, né? Senão tu vai ter que gastar, né? Então, ou você tem e está tranquilo, e só vai checar, e se não tem que prever gastos adicionais com isso, tá? O número 2 é máquinas e equipamentos, tá? O pilar número 2 é a caldeiraria pesada. Então, a caldeiraria pesada ela requer máquinas e equipamentos mais robustos, pois devido a ciclos de operação serem maiores, né, acabam por exigir mais desses recursos, o que exige mais da manutenção para tentar aumentar a vida útil dos mesmos. Então, o que eu quero dizer é isso aí, pessoal? Aquele aparelho de solda, aquela fonte de solda que tu usa tradicionalmente para solda leve ou caldeiraria média, quando tu pega esse equipamento e tu coloca para caldeiraria pesada, ele não vai durar. Por quê? Porque enquanto caldeiraria pesada, tu usina ali, tu vai soldar ali 5, 10 minutos, e aí dá um refresco aí pro aparelho de solda. Uma caldeiraria pesada, tu tem que estar soldando aí, sei lá, 10, 20, 30 metros, né, com múltiplos cordões, espessuras grandes, tem que fazer vários passes. Cara, começa a estragar as máquinas de solda. E aí, se tu não tem uma boa quantidade de máquina reserva, tu começa a ficar com um soldador parado, estragou no turno no dia, tu ficou sem o soldador parado no turno do dia, e aí vem o funcionário do turno da noite, ele vai ficar com a mão no bolso também, não vai ter o que fazer, porque não vai ter máquina para ele trabalhar. Então, o que se tem aí é máquinas adequadas, né? Máquinas adequadas para operações com caldeiraria pesada, e além disso, tem que deixar aí em torno de 40% aí, né, de máquinas reservas aí para poder, à medida que for dando algum problema de manutenção, tu tirar a máquina para fazer a manutenção e colocar outra no local aí, né? Então, em torno de 40%, 50% de máquinas. Isso vale tanto para solda quanto para máquinas de solda, como também para máquinas manuais, aí aquelas esmerilhadeiras, né, que fazem o acabamento dos cordões, fazem a preparação lá dos chanfres para solda, né? Isso tem que ter reserva aí, tá? Não ter reserva, tu vai gastar muito mais com o pessoal parado, tá? Então é algo a ser pensado aí. Corte de preparação, então ali uma biseladora, né? Chanfradeira automática de chapas. Então isso é extremamente fundamental, você ter esse recurso aí, porque se você não tiver a máquina, você vai ter que fazer essa operação manual. E a operação manual ela não fica legal, por melhor que seja ali o meio caldeireiro ali, o preparador ali, ele não consegue manter ali a uniformidade na dimensão desse chanfro, né? E aí quando tu está fazendo o cordão de solda, depois tu acaba tendo, devido às entradas que você dá às vezes com um disco ali na operação manual, tem que fazer o reparo disso, você acaba gastando mais com solda e leva mais tempo para concluir a operação do que você colocar uma biseladora aí, que vai formar o bisel aí, né? Então, isso é um investimento que não é um investimento de outro mundo, mas faz toda a diferença aí em produtividade e qualidade, né, da aparência do final da tua peça. Aí as máquinas de solda aí, né? Então, as máquinas de solda devem ser adequadas à operação pesada, com um compartimento separado para controles com proteção de pó, né? Para não ter problema de queimar as placas eletrônicas delas ali. Deve ter uma ampla faixa de alimentação para atender a aplicações diversas, né? Em construções pesadas e em estaleiros. Deve ter um plano de manutenção adequada a esse tipo de equipamento, assim como máquinas sobressalentes, né? Falava para vocês aí, para evitar que a produção pare enquanto se está realizando a manutenção nas máquinas. Tá? Então, as máquinas que deram certo para nós foram umas máquinas da Lincoln. Eu já tinha tido experiência quando trabalhei nos Estados Unidos, então eu sabia que essas máquinas são muito boas. Elas são mais caras aí que as nossas ESABs aí, né? Mas ela devolve para vocês aí tudo o investimento a mais que tu investiu nela, em qualidade, em durabilidade, né? São máquinas bastante boas. ESAB também ela pegando o equipamento correto também tu consegue ter um bom resultado. E não vou recordar o nome agora, mas na época estava entrando umas máquinas da China, elas brincavam, chamavam elas das Xing Ling, né? Mas não eram maquininhas valentes também, tá? Elas acabaram saindo se desempenhando melhor que as ESAB, assim, em termos de durabilidade, né? Então, dá uma pesquisada que tem bastante coisa boa aí no mercado. As esmerilhadeiras, elas podem ser elétricas ou pneumáticas, né? A gente acabou, por opção lá, usando a esmerilhadeira elétrica.
elas devem ser empregadas milhadeiras para aplicações pesadas com a utilização de dimensões de disco adequado a cada potência do equipamento. Pessoal, isso vai ser uma dor de cabeça aí, cara. Como é que tu vai convencer o peão lá que ele não pode pegar e tirar a proteção do disco? E aí ele pega, porque mas um disco maior é melhor. Então o que acontece? Ele pega uma maquininha pequena que tem ali a proteção do disco e ele não consegue montar o disco grande dele ali. Então ele vai lá e ele arranca a proteção e bota o disco maior. Então ele está se expondo aí duplamente ao perigo, né? Primeiro que um disco maior numa esmerilhadeira menor, ele pode quebrar, né? E aí, ao quebrar, ele não vai ter a proteção, o cara vai se machucar ali, né? Então é um acidente grave aí, né? E proteção também desse faiscamento, aí tudo isso aí fica prejudicado se tu tirar aquela proteção ali. Então aí é constante, né? O técnico de segurança, o supervisor de produção, correndo atrás desses caras aí para eles não fazerem isso, né? Então compra uma esmerilhadeira maior, mas aí as maiores eles não gostam porque elas são mais pesadas. Cara, é difícil, assim, né? O soldador tem essas manias aí, é uma mão de obra bem rústica, né? E aí, digamos assim, é um pouco melhor que a mão de obra da construção civil, e no sentido dos caras, assim, sempre tentar buscar um atalho, né? Não estou generalizando, mas uma boa parte do profissional tem esse perfil aí. Deve existir um plano de manutenção, já expliquei para vocês, então, né? Para vocês não pararem a produção por falta de recurso. Calandragem, né? Então, calandragem de chapas, nós não tínhamos calandras grandes na empresa, então essa era uma operação que aqui na região eu encontrei só em Canoas, não tinha outra opção, era em Canoas mesmo, tem um sindicato uma cooperativa, né, de soldadores, então eles têm máquinas grandes ali, calandras grandes, que permitem fazer então essa calandragem da chapa, né, dando essa forma aí cilíndrica aí, né, para vocês poderem depois soldar. Travamento das peças durante a realização da pré-montagem da caldeireria soldagem. Pessoal, não sei se vocês recordam, mas eu comentava com vocês que é extremamente importante essa etapa de travar a peça, porque você vai estar colocando muito calor aí. Então, esse negócio que é um círculo pode ficar um ovo, né? Oval, né? Ele vira uma elipse. Então, tu tem que travar isso aí e tu tem que distribuir bem o calor na peça, né? De repente, tem que mudar de posição ao longo da soldagem aí, e para compensar. Então aí tem toda a equipe de caldeiraria, tem um cara que desenvolve uma habilidade maior em fazer a correção de qualquer, digamos, deformação assim por calor. Ele só vai aquecendo a peça, e a própria peça puxa, né, as partes que ficaram mais deformadas, e ela vai corrigindo a forma dela aí, com a condição de adição de calor depois com o maçarico aí, né? E então isso é mais fácil quando tu trava bem a peça, que aí a deformação é mínima, né? Às vezes até com a usinagem tu vai conseguir corrigir pequenas alterações de forma aí, né? Agora, se você não travou a peça, você está roubado, porque isso vai deformar e muito, né? Base de dispositivos de caldeiraria, né? Então, é bem importante ter uns gabaritos, né? Para você poder, na montagem das peças, né? Ela já tem a posição correta, né? Para dar as tolerâncias de forma, né? Perpendicularismo, paralelismo. Então, os dispositivos aí, os gabaritos estabelecidos na fábrica ajudam muito assim na produtividade, né? E na repetibilidade aí das peças fabricadas aí, né? Porque ele vai realmente já pré-posicionar as chapas na posição adequada para fazer a soldagem e a montagem da peça. Então, facilita a fabricação e o içamento para a movimentação da peça, né? Então, tu consegue mais facilmente passar o cabo de aço, a corrente, o que for aí, né? À medida que está a peça posicionada já no dispositivo. Uma coisa importante, pessoal, é o trabalho em altura, né? Então, como a caldeiraria é pesada, você está trabalhando ali 5, 6 metros de altura, né? Então, a partir de 2 metros de altura, tu tem que ter plataformas adequadas aí para o operador trabalhar em cima, não trabalhar, como é que se diz assim, escalando a peça, né? Que nem tem nessa figurinha aqui no lado, essa vermelhinha aqui, né? Então, o que vai acontecer? O cara tem que trabalhar, digamos assim, em cima de plataforma, né, com as condições adequadas que nem prevê a NR35 aí, né, com plataformas, ou linhas de vidas também, né, o cara tem que se movimentar em cima da peça, tem que estar lá preso, né, com o cinto adequado, talabate adequado e preso numa linha de vida também adequada, que não é improvisada, é uma linha calculada aí
com o responsável técnico por ela. Alívio de tensões, que eu mostrei para vocês, olha só que bela encrenca, né? Então, a peça depois de pronta, tu tem que colocar aquelas resistências elétricas ali, colocar aquelas proteções, tipo, como se fosse uma lã, né? Para criar uma isolação térmica ali para reter o calor na peça. E aí você vai gastar uma boa quantia de energia elétrica e deixar esse cara aquecendo aí durante um determinado tempo. Depois, essas fontes têm um programa, né? Elas aquecem, desligam, aí vai tendo uma curva aí de resfriamento tal que corrija lá o alívio de tensões da peça, né? Isso eu comentava com vocês, né? Se você é material que é alugado, equipamento que é alugado, é caro isso, né? E se você não previu isso aí, você está pagando aí com o teu lucro, né? Com a tua margem. Então, quando é necessário, né? Então, aços com elevado teor de elementos de liga, né, pessoal? Peças com elevadas espessuras, peças submetidas a carregamentos cíclicos, né? O resultado desse alívio de tensões, ele vai aumentar a ductilidade da peça, diminuir a dureza tanto na zona fundida quanto na zona termicamente afetada, reduz a redução do empenamento da peça, aumento da resistência à fadiga dela e aumento da resistência à corrosão sob tensão, né? Então aqui fica uma referência, quem quiser saber mais disso, aí, de uma apostila da metalurgia de soldagem. Usinagem pesada, pessoal, também, dá para contar nos dedos aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos poucas empresas que prestam serviço, né? E tem poucas empresas que têm essa máquina também. Nós tínhamos aqui em Gravataí, quem costumava prestar serviço era a antiga Votan, eles tinham máquinas grandes ali, né? Mas já não existe mais a empresa. Então aqui em Canoas eu consegui uma empresa que fazia isso para nós. Ela tem uma empresa que comprou duas mandriladoras lá da Votan, então montaram aqui. É bem próximo dessa cooperativa de soldadores que fica essa empresa. E depois eu consegui só em Erechim, né, pessoal? Lá na Tecniel, lá também tinha um torno mecânico grande capaz de usinar e facear uma peça na base do guindaste. E depois, pessoal, é Santa Catarina, né? Santa Catarina é melhor que nós, aí eles têm mais empresas com mais recursos assim para caldeiraria pesada. Aí não conseguiu Santa Catarina, começa a subir o mapa, né? São Paulo, e aí lá tu consegue tudo, né? Mas, ou seja, quanto tu vai pagar com logística para levar e buscar uma peça dessa, né? Então, isso tem algo que tem que ser pensado também. Tá? Então tu vai ter que ter ali fresadoras, mandriladoras, tornos, né? Que te permitam usinar essas grandes peças aí em caldeiraria pesada. Tem algumas usinagens que podem ser feitas em campo, né? Então tu produz literalmente a tua ferramenta. Aqui está um exemplo desse tem aí que aparece nesse slide. A gente produziu lá na fábrica para não precisar tirar a peça lá de dentro. Então a gente adaptou ali uma barra de mandrilar, um cardan ali e fez uma transmissão com polia ali com um redutorzinho ali, tá? Deu certo, tá? A gente conseguiu atingir o que precisava de tolerância e se pagou isso aí muito, muito rápido, né? Só o que nós ia para gastar com frete pagou para montar esse sistema aí. Pessoal, terminamos o pilar número 2, vamos para o pilar número 3, pessoal. O pilar número 3 é o profissional capacitado. Não adianta você ter uma boa infraestrutura, não adianta você ter equipamentos bons se o teu pessoal não é capacitado, não é qualificado para trabalhar com caldeiraria pesada e com soldas que são auditadas depois aí pelas normas da AWS, aí, né, pelas certificadoras, né? No caso aí nesse projeto que eu participei era a ABS que fazia lá e o inspetor lá e olhava tudo lá, né? Os relatórios que estavam sendo produzidos tal, e ele às vezes não se convencia, ele reprovava lá uma peça, ela tinha que fazer tudo de novo, tal. Então tem que ser pensado nisso aí também, tá? Então as empresas metalúrgicas que são referência no mercado de caldeiraria pesada contam com um excelente corpo técnico, né? Possuem em chão de fábrica uma quantidade de líderes compatível com o tamanho das equipes. Eu falava em 1 para 10, que é um tamanho bacana, né? E soldadores a serem coordenadas, né? E áreas de engenharia industrial e métodos e processos que atuam em cada projeto visando otimizar ou reduzir o custo de fabricação. A caldeiraria pesada também requer soldadores e inspetores de qualidade qualificados em diferentes especificações de procedimento de soldagem, são os nível 1, nível 2 que eu falei para vocês. Dessa maneira, essas empresas conseguem garantir produtos de qualidade a partir de projetos lucrativos e entregues dentro do prazo, né?
Então, se você não tem pessoas com essa experiência, com essa capacitação, tu começa a ter muito problema de qualidade, né? Então, tu começa a gerar atrasos, retrabalhos, você perde muito, né? Por não ter uma equipe treinada. Os soldadores, eles precisam ser qualificados, né? Então, porque a exigência desses projetos aí, que eles tenham toda a certificação, né? E de acordo com as EPS, né? Que são as especificações de procedimento de solda, a serem executadas, trazendo ali qual é o eletrodo, qual é o material. Tudo isso vai para o databook e depois tem que ser enviado para o cliente, né? E aí, se você não retém esse soldador, você gasta muito na qualificação, né? E não reter soldadores num processo onde requer qualidade, tu está introduzindo uma variável, né? Ou seja, soldadores novos até pegar a batida, pegar o ritmo, né, do teu projeto, ele vai gerar mais retrabalho, ele vai gerar mais sucata aí, né? Então é bem sensível aí à mão de obra. Então por isso que é importante ter um plano de retenção aí desses talentos aí desses profissionais. Então aqui eu deixei aqui também uma referência de apostila do Senai e apostilas da ESAB, né, que pode ser utilizado aí com soldadores. Aí mostram aí um soldador ali realizando a operação, ali alguém inspecionando ali, olhando, né, supervisionando o trabalho. E aí o cara tem que só fazer a solda plana, tem que fazer a solda sobre cabeça, né? Tem que ter profissionais para todo tipo de operação que tu vai precisar aí nessa tua caldeiraria, né? Não adianta ter só um soldador excelente em solda plana e o cara não sabe soldar sobre cabeça, né? Não, você não está bem servido aí. A qualificação do procedimento de soldagem, né, e soldadores, então qualificar o processo de acordo com a norma utilizada no projeto, emitindo as EPS, né, que são as especificações de procedimento de soldagem, que deve ser aprovada por um inspetor nível 2. Os soldadores deverão então ser qualificados segundo as EPS, soldando corpos de prova, na presença de um inspetor de solda nível 1. Então o nível 1 vai acompanhar o soldador durante a realização do teste, e aí o 2 vai receber os resultados e vai assinar ali a EPS para vocês, né? Esses corpos de provas que são soldados, na sequência eles são testados segundo normas também, né? E a análise dos resultados dos testes de qualificação dos soldadores deverão ser analisadas e aprovada por um inspetor de solda com certificação N2, tá? Então essas certificações N1, N2, elas foram criadas aí para formar mão de obra para a Petrobras, né? Então, hoje tem, né, se tu quer te qualificar, tu tem que fazer os treinamentos, depois prestar uma prova na Petrobras ou em alguma instituição reconhecida pela Petrobras, e aí lá tu vai ter essa tua qualificação. Mas não é só fazer a prova, tu tem que ter X horas também de soldando, X horas como inspetor, ou seja, para tu conseguir galgando essa carreira aí, tu tem que ter metido a mão na massa, né? Não é só fazer o treinamento. Aqui embaixo temos aqui um exemplo de uma fotografia com um ensaio de dobramento que foi feita no corpo de prova. E aqui temos uma junta em topo, né, que foi soldada em V para a qualificação do procedimento de soldagem. Inspeção dimensional, pessoal, extremamente importante também na caldeiraria pesada. Então ali você vê à direita ali um teodolito, né, o mesmo teodolito que é usado na construção de pontes, estradas aí. Então dependendo do comprimento da peça, eu tinha peças aí de 30 metros de comprimento, que você utilizava um teodolito para avaliar ali planicidade da peça, seu empenamento, tolerância de forma, né, do equipamento. E aí para dimensões menores usinadas, aí você pode ter um braço, tem um fabricante que é a Faroarm, né, que é bem comum de você identificar no mercado, aqui no Brasil você tem bastante. Esta foto é um da Edge, né, mas não, mas ela tem ali embaixo, ali, acho que diz Faro, não estou conseguindo enxergar ali. Mas você leva, né, monta ele em campo ali, e aí você vai apalpando ali, e aí você consegue ter o relatório dimensional e também consegue gerar ali, se você tem o sólido, né, gravado no software da máquina, então você vai ter a referência, digamos assim, de tolerância, e aí cada ponto que você dá vai ficando registrado ali no intervalo, né? Se começa a sair fora do intervalo, ele muda de cor, para você saber se tem alguma parte da peça que está fora de geometria ou de tolerância dimensional, ou de forma, né? Outro tipo de inspeção aqui, inspeção de ensaio não destrutivo, né? Ultrassom, partícula magnética, líquido penetrante. Então, tudo isso aí, os inspetores têm que ser treinados e qualificados para fazer isso aí, né?
E agora, a peça está pronta, a peça está pintada, a peça está inspecionada, e aí temos que mandar essa peça para o porto, né, para o cliente final. E aí começa uma outra caravana, né? Dá uma olhadinha no tamanho da estrada aí e veja o tamanho das peças que estão sendo transportadas, isso aí, né? Um belo desafio, não se faz em qualquer horário, em qualquer dia da semana. Isso tem que pedir autorização para o município, para o estado e para o governo federal, né? Dependendo da rodovia para onde tu vai passar aí. Então, a expedição deve ser feita utilizando carretas adequadas, né, para cada tipo de peça que se pretende transportar. Empresas especializadas em transporte rodoviário de grandes peças devem ser contratadas para, junto com os agentes públicos e batedores, coordenarem o transporte das peças até o seu destino final. Pessoal, eu diria para você o seguinte: contrate uma empresa, vocês vão gastar, vão pagar, mas, cara, você vai conseguir isso de maneira mais rápida porque a gente tinha uma empresa aqui na região de Canoas que tem carretas com prancha, com tudo, né? Mas aí caiu na mão do comprador, conseguir a aprovação do município, depois lá do órgão estadual, aí falar com a Polícia Rodoviária Federal, aí ver quem faz o batedor, data. O cara não conseguiu resolver por ele só, tá? Não sei, não acompanhei de perto isso, não sei a dificuldade, mas na uma reunião lá com a diretoria, ele meio que jogou a toalha. E aí nós acabamos optando aí por contratar uma empresa especialista, né, em transporte de cargas pesadas, assim, grandes peças, né? E aí, cara, assim, numa semana eles resolveram tudo, já tinha as autorizações, tinha todo o esquema montado e aí a coisa fluiu. Tá? Então, é uma dica aí, né, um belo desafio, né? E aí começa vocês a entenderem ali na foto, né, porque tem que ter um pátio na empresa, né? Porque tem que ter uma boa estrutura de elevação de carga, né? Por isso, né? Porque tu tem que botar essas peças aí pesadíssimas, né? 30 toneladas, 40 toneladas, tem que montar elas e botar em cima dos caminhões, né? Depois tem que fazer toda a amarração disso. É um belo desafio aí, tá? O pessoal ali tá, eu ali era alguns anos mais novo ali, e ali tinha uma pecinha ali para você ver o tamanho essa é uma das pecinhas menores aí, né? Essa é a ponta de uma lança, de um guindaste treliçado aí, né? Então, uma peça que também levava aí 15 a 20 dias para ser produzida, bastante solda, bastante estruturação, pré-montagem, dimensional. Então, tinha tudo de bom aí, né? Nesse tipo de peça aí para poder envolver qualidade, todas as áreas, produção e assim por diante, né? Então, esse foi um projeto que eu participei. Eu tive à frente desse projeto como diretor industrial durante 2 anos. Eu não comecei no início do projeto, como eu falei para vocês. Aprendi muito também. Talvez se eu tivesse lá no início, eu teria também embarcado aí na maioria dos problemas, né? Não teria feito a diferença por não ter tido experiência naquela ocasião. Não tinha experiência também com quadraria pesada. Mas isso a gente acaba aprendendo, né? Vendo os problemas, e eu me sinto hoje bem mais preparado. Se tiver que gerenciar um projeto em caldeiraria pesada, né? Pelo menos eu vou conseguir, numa reunião de análise crítica inicial, lá no início, poder contribuir para que seja levado em consideração no momento do orçamento, né? Em função da estrutura da empresa, né? Fazer um orçamento mais acertado. Conseguiria contribuir também na própria operação, né? No sentido de organizar, né, dar o suporte para organizar as equipes, né? Conseguiria também, de repente, opinar na questão do controle de qualidade, né? Para fazer isso de maneira, digamos, de maneira mais produtiva. É meio complicado dizer controle de qualidade produtivo, né? Mas, dependendo do projeto, tu consegue, de repente, organizar junto com o cronograma para fazer coincidir ali o controle de qualidade em horários específicos ao longo da semana, né, em turnos específicos, né, e aí interromper o menos possível ali a produção. Então, isso era uma coisa que a gente percebia lá, como não tinha um controle inicial, volta e meia caía de paraquedas a empresa lá para fazer as medições por ultrassom e raio-x, e aí tu tem que estar evacuando as pessoas, porque o raio-x tem que ter uma área de distância mínima para poder aplicar, né, a tomografia, né. Então, isso tudo a gente foi aprendendo aí, né? A gente foi aprendendo com, né, trocar o pneu com o carro andando, né? Foi um belo projeto, fiz bastante, conheci bastante pessoas profissionais excelentes aí na área de solda, pessoas assim que bastante tempo aí, né, que ajudaram, contribuíram bastante para as coisas saírem
menos piores, né? Através da busca para a solução dos problemas que apareciam no dia a dia. E é assim que se forma, né, pessoal? Vocês já estão, né, a maioria de vocês está trabalhando já, vocês estão, digamos assim, bem conhecedores do que vocês fazem hoje, né? Mas tenho certeza que cada empresa, cada projeto é um projeto novo e sempre a oportunidade de aprender mais. Então, alguns anos atrás, eu tinha uma visão de querer ficar 20 anos numa empresa trabalhando. E hoje, se perguntar para mim, eu digo, pessoal, às vezes é interessante você ficar menos tempo e trabalhando em mais empresas, e isso ajuda muito a se tornar um profissional digamos assim, com maior, digamos, qual é a palavra, está me faltando a palavra aqui, mas quanto mais conhecimento em processos diferentes, tu fica com maior flexibilidade, né, de interagir com situações diferentes e assim por diante. Hoje eu uso bastante disso aí nas minhas consultorias, né? Embora a consultoria que eu dei hoje é mais na área de segurança do trabalho, mas no relacionamento com o cliente, às vezes o cara, tu vê lá que ele está, digamos assim, tornando o processo mais inseguro por não estar usando os recursos adequados, né? Então, tu consegue, né, tecnicamente, apontar um processo mais correto ou o processo correto para ele tornar a operação mais segura, mais produtiva e menos onerosa, né? Ou seja, maximizar e reduzir o custo e maximizar o lucro do final do projeto dele. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que esse tipo de questão assim de palestra, né, ela é sempre produtiva. Eu gosto de escutar outros profissionais quando trazem assim experiência. A gente sempre aprende e leva isso para a vida aí, né? Então, utilizem essa aula de hoje, assim, essa maneira como eu expliquei aqui esse processo para vocês. Se esperem isso aí para o trabalho de vocês aí do último dia de aula que nós vamos ter aí, né? Que vocês devem estar pensando já, programando, estão trabalhando em cima. É mais ou menos isso que eu quero, pessoal, que vocês aí, cada um fale 5 minutos, aí mais trago aí uma opinião, uma informação sobre o processo que vocês vão apresentar no trabalho final aí, né? Então aí fica interessante para quem está escutando, né? A gente consegue aprender aí com vocês também, né? E vocês também aprendem através que foram pesquisar, foram buscar mais informação para poder apresentar ali. Tá? Eu valorizo bastante isso aí no trabalho final, quando eu vejo que o pessoal se empolgou, foi atrás, tal, né? Então aí a nota é boa, né? E o contrário também quando vocês vão lá e apresentam um negócio que eu vejo que foi feito no improviso, ali nos 45 do segundo tempo, aí a nota certamente não vai ser boa, né? Porque não teve empenho. Eu quero que vocês busquem o negócio, né? Preparem, né? Vai ser o dia de vocês dar a aula de vocês ali, né? Para poder analisar se a aula de vocês foi boa ou não, né? E aí a questão é justamente essa, é buscar a informação, organizar, assim, para que tenha fluidez aí durante a apresentação de vocês. Tá bom? Então, para a aula de hoje, eu tinha esse conteúdo aí desse workshop para apresentar para vocês. Mais uma vez, aí, espero que tenham gostado. Até mais. Falamos em breve.